George Russell venceu o GP da Austrália e foi por uma distância um pouco apertada em relação ao que a gente imaginava que seria. Todo mundo aqui viu a classificação e pensou, olha só, Mercedes vai dominar aqui em 2014, não vai dar para ter briga com ninguém, acabou o campeonato antes mesmo de começar. Porém, esqueceram de combinar com a Ferrari. Leclerc e Lewis Hamilton também, por que não, tentaram atrapalhar a vida da Mercedes e embora alguns aqui digam que a Ferrari só não ganhou por causa de um erro estratégico, na verdade foi um pouco de azar, mas já vou chegar lá, dá para dizer sim que a Ferrari tem algo muito interessante nas mãos e que pode evoluir muito bem nesse campeonato que, surpreendentemente, nessa corrida, pode ganhar alguns tons interessantes com esse novo regulamento e as novas dinâmicas de corrida. Além disso, temos que falar do caos que foi também, foi uma bagunça. Teve piloto abandonando e voltando, teve equipe fazendo isso 2 vezes e teve também o Gabriel Bortoleto pontuando pela primeira vez na história da Audi na Fórmula 1 e marca o seu nome de vez na história da Fórmula 1 e também na história da Audi. Isso é o que a gente vai comentar e muito mais aqui nesse vídeo, aqui no canal F. Oi, eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui com vocês todos os dias. Caso seja novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito no quê? Na divulgação do vídeo. Senhores, eu tô com tudo anotado aqui do que aconteceu lá no GP, então eu vou só digitar aqui para vocês entenderem o nível da bagunça que foi toda a corrida. Antes mesmo de começar, porque o Piastri estava levando o carro para ir ao grid de largada, quando o pessoal começa a ajeitar os carros por lá, e bateu sozinho. De acordo com ele, a equipe, ou melhor, o carro tinha 100 megawatts, né, na sua, enfim, disponíveis para ele, e acabou que quando ele saiu da curva, ele pensou, vou acelerar um pouquinho, e acabou que o carro deu um coice, e bem, ele foi direto para o muro, arrebentou o carro inteiro na sua corrida em casa, e não pôde terminar antes mesmo de começar basicamente a corrida. A corrida acabou literalmente antes de começar, o Piastri não foi para o grid, deu uma posição a mais para todo mundo e não foi para a corrida. Já na largada tivemos uma surpresa, para quem não estava acompanhando a pré-temporada, porque a Ferrari largou muitíssimo bem. Leclerc partiu para cima das Mercedes, o Antonelli até largou mal, Leclerc foi para cima, o Hamilton também, foi uma bagunça, até o Lindblad entrou na brincadeira, e conseguiu a primeira posição já na primeira curva. Leclerc era o líder a partir da primeira volta e assim foi por mais algumas, quando eles começaram a intercalar posições, né? O Russell tomou a posição do Leclerc, depois perdia, depois pegava, depois perdia, e assim ficou até quando a Mercedes desistiu e resolveu fazer o pit stop primeiro. Foi a sorte da equipe mercedista. E lá atrás, só para ter um pouco de clubismo, o Alonso largou de 17º e foi para 10º na primeira volta com essa Aston Martin. Né? GOAT for a reason. Mas bem, brincadeiras à parte, ainda na largada tivemos um incidente que me preocupou um pouco. Foi o Colapinto, que ele estava um pouco mais atrás e quando ele ia descer a reta, tinha um carro da Racing Bulls que tinha largado mal, quase que parado no meio da reta. Era o carro do Lawson e, felizmente, né, o Colapinto conseguiu escapar, não bateu, mas poderia ter sido algo muito sério e a Fórmula 1 vai ter que dar uma olhada nisso porque é uma questão de segurança. Sabemos muito bem dos problemas de largada, do suposto problema, né? Sabemos que existe todo um novo procedimento de largada, os carros não são novos, os pilotos ainda não estão acostumados, de fato é verdade, mas temos que fazer o máximo possível para evitar que novamente algo do tipo ocorra, porque é aquilo, um carro ficar parado na largada é extremamente prejudicial para quem está atrás, e um erro pode ser muito grave. De novo, não aconteceu, não tivemos uma batida, não é para acontecer, mas quase aconteceu. Então, talvez a principal preocupação que eu tive durante a corrida foi mais esse ponto da largada. Acho que a Fórmula 1 tem que rever isso, tem que dar uma olhada nisso para evitar o máximo que isso ocorra nos próximos GPs. E aqui só para falar a informação que eu esqueci, o Hülkenberg não largou, ele teve um problema no seu carro antes mesmo ali da formação do grid, ele foi recolhido e não correu, tá? Caso você esteja sentindo falta. Na volta 13, o Hadjar, ele abandonou, teve um problema no seu carro, ali quando o carro estava entrando naquela reta, antes daquela, não é chicane, eu não vou chamar aquilo de chicane, mas aquela reta que o carro vai, depois vai para a esquerda e depois vai para a direita. Teve um problema, abandonou, ficou ali mesmo, e
Nesse momento, as equipes começaram a se mexer. A Mercedes foi para o box, fez uma dupla parada, colocou pneu duro e assim ficou. Enquanto, lá atrás, o Alonso perdeu posições e na volta 15 abandonou. O Alonso foi embora, largou a corrida, a equipe chamou e abandonou, enquanto o Stroll continuava na pista. Isso na volta 15. Porque na volta 18, a Cadillac abandonou também com Bottas na entrada do pit lane. E isso acabou com a estratégia da Ferrari, porque ela queria fazer um pit stop, ela perdeu o time do primeiro virtual safety car do Rajah e resolveu colocar a sua estratégia num outro momento da corrida. E quando ia fazer, o Bottas abandonou na entrada do pit lane. Como resultado, ninguém pode entrar. A Ferrari acabou perdendo um pouco de tempo. Muita gente acusa que isso, dizendo que o erro da estratégia da Ferrari foi mais ou menos aí. Eu não acho que a Ferrari tinha ritmo para vencer a Mercedes. Tinha para brigar, mas não para vencer. No fim, o pessoal vai culpar a estratégia da Ferrari de novo por causa disso. Não achei que foi um erro tão grotesco, mas enfim, né? O que o povo está falando, né? Eu vou citar aqui. Pois bem, sabendo que a Cadillac estava na pista, a Aston Martin aparentemente resolveu colocar o Alonso de volta, porque 11 voltas depois ele estava na pista de novo para dar mais algumas voltas. E de acordo com o que eu vi no Planet F1, a equipe queria fazer alguns ajustes no carro, e nada melhor para fazer isso do que numa corrida, né? A Aston Martin agora se torna a primeira equipe a fazer uma simulação de corrida numa corrida. É mais ou menos por aí. E aconteceu a mesma coisa com o Stroll, tá? Fez uma boa quantidade de voltas, superou a média que a gente imaginava que ele iria fazer, parou, voltou 15 voltas depois e continuou na corrida. Então a Aston Martin usou uma corrida para simular uma corrida. Fica a informação para vocês, tanto o Stroll quanto o Alonso tiveram 2 abandonos cada, na mesma corrida. Pois bem, e na volta 28, o Russell, ele tomou a primeira posição do Leclerc e não perdeu mais. E numa corrida que tinha 58 voltas, foi mais ou menos assim até o final. O Verstappen ficou preso atrás do Norris, o Bortoleto começou a ganhar algumas posições, ganhou 2 e terminou em 8º, mas foi só, tá? Não teve mais nada além disso. De fato, todas as ações foram concentradas no início da corrida, o que cria aquela ideia de que a corrida e o regulamento podem ser mais interessantes do que nós imaginamos. Todo mundo achava que os carros iam bater na largada, que ia dar tudo errado, que ninguém ia conseguir largar, que os motores iam fumar no meio da reta. Não aconteceu. Embora tenhamos alguns abandonos, foi muito menos pior do que muita gente imaginava. Não vou falar disso agora nesse vídeo, vou deixar para um vídeo à parte sobre a artificialidade de ultrapassagem, todas as opiniões que estão rolando de pilotos e chefes de equipe. Não é o momento agora, vamos com a classificação para encerrar esse vídeo e já cumpri meu papel de resumir a corrida aqui, porque é o seguinte: Hülkenberg e Piastri ficaram sem posições, Rajah em 20º, Valtteri Bottas em 19º e Alonso em 18º abandonaram. Nós temos Lance Stroll com 15 voltas de atraso, como já falei, Sérgio Pérez 16º, Carlos Sainz 15º, Colapinto em 14º, Liam Lawson 13º, Alexander Albon em 11º, e aqui vem uma Haas. É a Haas do Esteban Ocon, que ficou em 11º. Na verdade, é isso aí, rapaziada, vamos que vamos. Em 10º ficou o Pierre Gasly, que pontuou em 9º. Na verdade, o Bortoleto não foi para 8º, ele foi para 9º. Ele terminou com 2 pontinhos. Arvid Lindwald, esse sim foi para 9º. Ficou na 8ª posição. Oliver Berman em 7º. Verstappen em 6º. Norris em 5º. Hamilton em 4º. Leclerc em 3º. Antonelli em 2º. E George Russell em 1º lugar. E aqui vamos analisar a distância do Russell para o Leclerc, que era o 3º. Terminou sendo 15 segundos e apenas quase 3 para o Antonelli. Ok, um resultado normal para uma corrida, ainda mais agora nesse novo regulamento que a gente achava que seria 20 segundos, 40 segundos. Não, foi um negócio mais tranquilo, mais de boa, mais contornável. E a corrida em si está gerando algumas reclamações, está gerando polêmica, está gerando algumas opiniões. Será que a corrida foi muito artificial? Será que ainda dá tempo da Ferrari chegar? É o meu palpite. Eu compartilhei essa minha ideia lá no Que Pode É Esse, que a Ferrari construiu um carro que a base é muito boa. E esse carro ter demonstrado esse ritmo nessa corrida já é um ótimo sinal, que a Ferrari não só fez um carro nascer corretamente, como também um carro que tem potencial para adicionar algumas inovações que podem tirar um pouco mais de desempenho desse carro, não só no motor, como, claro,
na parte aerodinâmica. A gente está falando também da asa traseira, estamos falando daquela parte que ele colocou que a Ferrari colocou na área de escape do carro para direcionar o ar para cima. É um conjunto muito interessante, os pilotos parecem bem à vontade, principalmente o Hamilton, já que o assoalho plano acaba favorecendo a pilotagem dele, e forneceu também uma corrida curiosa. Eu gostei. Eu, Fernando, gostei da corrida. Mas, Fernando, a ultrapassagem artificial, a ultrapassagem não é ultrapassagem de verdade, tá parecendo Fórmula E. Desculpa, gente, mas aqui é a minha visão de espectador, não é visão de especialista. Eu, assistindo a corrida, me diverti muito, tá? E eu acho que a Fórmula 1 vai levar muito em consideração isso. Se a Fórmula 1, por sinal, o Kevin até me mandou um dado dizendo que essa é uma das piores pistas para a recuperação de energia desse regulamento. Então imagina nas outras. Se a Fórmula 1 conseguir produzir mais 2 ou 3 corridas com esse mesmo potencial de diversão, de entretenimento, eu acho que todas as reclamações do regulamento vão sumir. Principalmente a parte do super clipping. Mas não vou falar disso agora, como eu já falei, vou deixar para falar em outro vídeo. Aviso, eu fiz um post na aba da comunidade aqui do canal, lá na aba posts, para você mandar suas perguntas e seus comentários que eu vou ler, alguns em vídeo, para comentar ou até mesmo responder. Então vá lá, mande o seu comentário. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu vejo vocês no próximo vídeo para falar de Fórmula 1 e do regulamento meio elétrico de 2026. Até mais.